bom se reunir para discutir mais alguma parte da tua palavra, a história da tua igreja, para que nós possamos estar aprendendo mais e mais de ti. Obrigado, Senhor, pelo dia que nos deste. Obrigado pelas bênçãos recebidas. E seja abençoando cada um que irá acompanhar esse estudo, que tu possa também abençoar o Aloísio, ali em Campo Grande, já quase retornando embora, que tu possa estar abençoando aquela família. Sei conosco, Pai. Esclareça em nossas mentes cada vez mais sobre ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui o slide do estudo. Vamos ver. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Tá aparecendo, né? Tá. Pronto, então vamos para frente. Bom, eu tô acreditando que a gente vai conseguir fazer 2 aulas hoje, tá? Então deixa eu só me organizar direitinho aqui para meu visual ficar melhor aí para vocês também. Aí, acho que agora ficou melhor, né? Bom, pelo menos para mim aqui tá ótimo. Então, ok. Então, semana passada eu já tinha preparado essa aula, né? E pensei que daria para a gente estudar 2 aulas. Como só entrou a Veroni, a gente acabou nem fazendo a aula, só deixamos programado para fazer nessa semana. Então, a vinda do reino é o tema do livro. E essa lição 5, ela fala sobre o dinamismo do reino, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E a lição 6 fala sobre esse aspecto dele ser um reino messiânico. É tudo muito simples, tudo muito rápido, né? Muito prático, então a gente não vai ficar com muita enrolação, não. Vamos para frente. Bom? Primeira coisa, aí na lição 5. O reino, ele é dinâmico e ele atua numa esfera. Qual que seria essa esfera? Vamos tentar definir isso. A palavra reino traduz a palavra grega basileia. Eu lembro bem dessa palavra porque a gente tinha um grupo na igreja que chamava Basileus, que simbolizava filhos do rei, né? Então, o domínio desse reino, ele é um domínio real e ele atua numa esfera específica, né? Onde que é essa esfera que ele exerce esse domínio, né? E aí o mais importante para a gente é como que esse domínio é exercido dentro dessa esfera. A gente precisa saber qual é a esfera para saber como que esse domínio é exercido dentro dessa esfera. Então vamos para frente. Vamos tentar definir aí como é que funciona essa esfera, né? Alguém pode ler esses 2 versículos, por favor? Esses 2 textos? Vocês estão ouvindo bem aí? Alô? Pastor, digo-vos... Pode ler? Pode ler. Tá. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se... Comerei? Isso. Até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, esses textos, eles estão... O autor do livro aqui, ele está tentando fazer um dinamismo e dizendo assim, ó, existe uma mesa no reino de Deus e nessa mesa vai estar sentado gente do Antigo Testamento, tipo Abraão, Isaac, Jacó, e vai estar sentado gente do Novo Testamento. Vai estar sentado os discípulos e vai estar sentado aqueles que virão, que serão discípulos, que somos nós, né? Então, a esfera desse reino de Deus, onde ela atua, ela é muito abrangente. Apesar de ser específica, né, de atuar dentro de uma esfera, ela abrange muita coisa, né?
Então aqui a gente vê que já abrange aí gente do Antigo Testamento e gente do Novo Testamento, né? Então, ela atua dentro de um aspecto pessoal, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Atua dentro desse aspecto real, porque existe um rei, e atua dentro de um dinamismo... Deixa eu só autorizar aqui o Dada. Será que eu consegui autorizar? Deixa eu ver aqui se eu consigo autorizar. Só um pouquinho. Aí. Ótimo. Boa noite, Dada. Bom, entrou aí, né? Não sei se ele está conseguindo ouvir, mas... então tem esses aspectos. Dentro dessa esfera, tem esses aspectos. É o reino pessoal, é um reino que existe um rei, e esse rei é messiânico também, e é um reino espiritual, que ele está além do físico, e a gente vai tentar detalhar tudo isso aqui, né? É um reino que é preparado para os eleitos, e aí tem esse texto aí de Mateus 20, 23. Alguém pode ler para a gente, por favor? A gente acabou de ler esse texto, né? A gente acabou de ler esse texto, né? Bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo. A gente não leu esse texto. Na realidade, eu fui assistir o filme ontem com a Lloyd, do The Chosen, e esse texto foi a ênfase do filme, né? E aí eu fiquei na cabeça agora, pensei que a gente tinha lido, mas não lemos. Então, a ideia de que esse reino é preparado para aqueles que estão dentro de uma esfera, né? Existe um grupo que está preparado. E esse grupo abrange tanto gente do Antigo Testamento, como a gente viu lá, Abraão, Isaac e Jacó, como os discípulos e nós que estamos aí numa outra época, num outro tempo, né? Então é um reino específico dentro de uma esfera, mas também muito abrangente, né? Para frente. Acho que eu perdi o slide aqui. Ok. Vamos lá? Além de atuar dentro de uma esfera, esse reino ele é dinâmico. Então, o reino de Deus não é estático, e sim dinâmico. Envolve o agir de Deus na sua função de rei, está relacionado com o domínio divino. E esse domínio divino está em foco nos pronunciamentos a respeito da proximidade ou da vinda ou da manifestação do reino. Vamos tentar entender isso de uma forma mais específica nos textos. Eu vou pedir para vocês lerem, são vários textos e aí a gente vai pegando em destaque o que está sublinhado. Pode ler, por favor? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus Ó, 3:2. nesse texto está destacado aí que o reino está próximo, né? Está mostrando aí a questão da proximidade, né? Outra pessoa? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De novo, a mesma expressão, está próximo. Vamos lá. Mateus 6:10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinando a orar e ensinando os discípulos a dizer assim, que o reino venha. Né? E a gente até hoje ora para que o reino venha. Então esse reino, a gente diz que ele já está inaugurado, ele já está estabelecido em Cristo Jesus, mas ainda ele não está na sua totalidade. Porque ele só vai estar na sua totalidade quando nós formos elevados ao céu, glorificados, e aí o Senhor instaurar o seu reino de uma forma que o pecado já não existirá mais, né? Então, essa é a ideia, que o reino de Deus venha sobre a nossa vida, que a gente experimente esse dinamismo crescente de buscar viver o projeto de Deus integralmente sobre a nossa vida, né? Marcos 11:10 diz, bendito o rei que vem. Então está apontando aí que o reino ele está vindo, né? Está próximo, está vindo, o rei vem, o reino vem. Lucas 19:11, alguém pode ler?
Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Aqui já tem a palavra imediatamente que dá um sentido bem mais específico, né, para o texto. E mostra esse dinamismo. O reino vem, o reino está chegando, o reino está próximo, o reino vai se manifestar imediatamente, porque tem essa característica de que o reino está implantado, mas ainda ele não está na sua totalidade. É como nós somos salvos, mas ainda não fomos elevados aos céus, né? Não estamos livres ainda das consequências do pecado, né? Então, ainda sobre o dinamismo, Lucas 21:31, outra pessoa pode ler? Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. Mateus 6,10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse dinamismo do reino, também aqui nesse versículo, ele está apontado com o tempo e está apontado com o local. Então aqui ele traz também esse aspecto da esfera desse reino. Então ele não é um reino só da terra, ele é um reino também celestial, assim na terra como no céu. Esse reino já é vivenciado no céu e a gente quer que esse reino venha para a terra assim como ele já é no céu. Mas como a gente vive na consequência do pecado, então essa etapa do dinamismo aí a gente precisa entender, porque senão a gente entra em parafuso, né? Outro dia uma menina me questionou essa semana, me questionou como é que Deus disse que não acabaria mais com o mundo em água, mas o mundo das pessoas lá no Rio Grande do Sul está se acabando. O mundo daquelas pessoas está se acabando. Como é que se explica isso, né? Aí eu estava explicando para ela, né, que Deus continua sendo Deus independente das circunstâncias, independente das situações, das tragédias que a gente passa. Deus não perde o controle, a gente perde o controle. E tudo isso é consequência da queda humana, né? Do pecado humano e da consequência da queda. Então a gente precisa entender isso, que senão a gente entra em parafuso, né? Ainda falando sobre o dinamismo, né? O reino dos céus é um reino real, dinâmico. Ele atinge anjos, demônios, atinge Satanás e atinge os seres humanos, né? É um reino sobre toda a criação. Então, o dinamismo dele não é só relacionado à esfera de quem ele atinge, mas é relacionado também à esfera, entre aspas, geográfica, né? Porque o geográfico dentro do mundo espiritual é muito dinâmico também, né? Envolve tempos e épocas que a gente nem sabe direito explicar isso. Isso aqui já foi. E ele é um reino pessoal também, né? Ele tem esse elemento da pessoalidade. E aqui está muito relacionado ao aspecto de ser um reino que aponta para um rei específico. E esse rei específico é o Messias, que a gente vai ver na lição 6 daqui a pouquinho, né? Então, só para a gente entender, vamos ler esses versículos aí. O elemento pessoal consiste justamente no fato de que a vinda do reino é a vinda de Deus para reinar. Então, o próprio Messias vem para reinar, né? Nessas parábolas, aí são várias parábolas, né? Nessas parábolas, há certa pessoa no centro. E aí é importante a gente visualizar essa pessoalidade nesses textos, né? Então, Mateus 13:24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mateus 18:23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. Mateus 20:21. O reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa. Tá tudo muito relacionado a essa questão da pessoalidade aí, né? Ao dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar seus trabalhadores para a sua vinha. Mateus 21:33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa,
que plantou uma vinha, e aí o texto continua, mas a gente está apontando, especificando mais para essa questão da pessoalidade aí do reino, né? E o 20... Oxe, esse é o 22:2, né? O reino dos céus é semelhante a um rei, de novo aí o aspecto do rei, né? Que celebrou as bodas de seu filho. Então, uma parábola das bodas e especificando que existe um rei. E a parábola dos talentos, 25:14, Mateus, diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens, né? Então, esse reino, ele aponta para um rei, aponta para a especificidade do Messias quando aponta para esse rei. Então, resumindo tudo, essa lição 5 aqui, a gente pode ver que esse reino, ele atua numa esfera, ou seja, é um reino que atua dentro de uma situação específica, de valores específicos, de uma existência específica, mas também dentro de uma espiritualidade existencial, né? Que vai muito além da questão física humana, né? Que atinge anjos, demônios, atinge quem está no céu, quem está na terra, né? Esse reino tem uma esfera muito abrangente, né? Ele é dinâmico, né? Não é estático, é enérgico. Alcança tanto Abraão, Isaac e Jacó, como alcança os discípulos na época de Jesus e a nossa vida, né? Avança poderosamente sobre anjos, demônios, humanos, dentro desse dinamismo aí também. E ele é pessoal. É Deus quem vem reinar, é o Messias que vem, né? Ele se revela na pessoalidade, tem sua centralidade no Messias. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Teu reino já está sendo vivenciado no céu, a gente quer vivenciar ele intensamente, e aí a gente quer experimentar como o Senhor Jesus nos ensinou na sua oração, ok? Então essa foi a lição 6. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Alguma dúvida? Tranquilo? É mais informativo, Tranquilo. né? Essa lição é mais informativa do que para a gente conversar, né? Então, mais para a gente ter uma noção aí. Vamos para a próxima aqui, deixa eu ver. É a lição 6 agora. Vou tentar abrir ela aqui. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa lição 5 aí? Tá tranquilo? Só fazer um teste, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Estou pulando aqui, né? Tô tentando abrir aqui o slide. Opa, acho que agora vai. Abriu aí para vocês o slide? Acho que agora foi. Ok? Todo mundo ouvindo bem aí? Então vamos lá. A lição 6, ela é mais simples ainda que a lição 5, que ela vai falar sobre esse aspecto messiânico, né? Desse reino que tem o Messias, né? Ele aponta para um Messias, né? Fala algumas características aqui nessa lição, mas especificamente ele quer apontar que esse reino é um reino messiânico. Então vamos para frente. Opa, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Aí, a relação entre a expectativa do reino, é isso mesmo, né? A relação entre a expectativa do reino e a do Messias são interligadas. Existe um reino, esse reino vem, ele já era esperado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, todos de Israel tinham uma expectativa de que esse reino era um reino militar, um reino político que libertaria Israel do poder de Roma e daria para Israel poder sobre todas as outras nações. Essa era a expectativa. Mas o reino que Jesus veio e implantou é um reino que tem um aspecto muito além dessa questão de nacionalidade. É um reino espiritual. Ele tem essa questão de nacionalidade porque Jesus era judeu, né?
mas ele vai além disso, e é isso que essa lição quer trazer, né? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Essa expressão já diz muito. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O João, quando ele vai tratar do reino de Deus, ele fala nesses aspectos, né? Que é um reino que será sobre a casa de Jacó. Mas ele também diz que é um reino do Filho do Altíssimo, ou seja, é um reino sobrenatural. Esses dois aspectos eles estão interligados aí quando se fala do reino de Deus, né? Então a relação ela está interligada, reino e Messias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de novo, essa questão nacionalidade, rei de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo de Israel e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Então esse texto aqui, esses dois versículos, eles estão inteiramente ligados com essa questão da nacionalidade, né? É um rei que vem para Israel, para o povo de Israel. Como é que a gente consegue enxergar além disso, né? Para outros povos, né? Porque esse reino, ele é o reino do Altíssimo, que tem poder sobre toda a terra e que implantaria esse reino sobre toda a terra, né? Deixa eu autorizar aqui. Pastor, Opa! Diga. uma pergunta. Naquela época, os judeus eles não tinham percepção, eu não sei onde eu vi, mas eles não tinham percepção da vida em outro, na vida no céu. Eles Aham, ainda imaginavam sempre o reino e tudo terreno. exatamente. Então é isso, né? Ele não tinha essa percepção de que, olha, eu vou morrer e eu posso ascender ao céu. Eu vou morrer e acabou. O que o libertador seria o libertador terreno, não no outro plano. Então é Mas isso que eles têm. eles tinham uma expectativa da Nova Jerusalém. Eles tinham essa expectativa da Nova Jerusalém, né? Só que essa Nova Jerusalém, para eles, era algo muito físico, né? Muito material. Eles tinham ainda uma questão de espiritualidade em relação à Nova Jerusalém, mas só que a visão dele estava muito, muito influenciada pelo contexto na qual eles viveram durante 700 anos ali, né? Primeiro sendo escravizado pela Pérsia, pela Babilônia, depois por Roma durante tantos anos. Então, na cabeça deles, a expectativa era o rei que vem, ele vai fazer de nós uma nação que vai dominar sobre todas as outras nações. A expectativa da vinda do reino para eles era muito mais essa libertação de Roma do que celestial ou qualquer outra coisa. Eles, quando pensavam no Messias que viria para reinar, a expectativa deles é: nós vamos vencer sobre todas as outras nações. Né? A minha percepção é que pareceu que quando Jesus afirmou que esse não é o meu reino, dá César o que é de César, pareceu que foi muito, muito forte para eles naquele tempo. E aí eu tinha a percepção que eles não entendiam que haveria uma vida eterna. Então, se eles tinham essa percepção, assim, cara, é complicado isso para mim, mas eu estava entendendo que, olha, não, eles não têm essa percepção de uma vida eterna, então, por isso, tudo isso que Jesus disse era muito absurdo. Mas, enfim, acho que para nossa percepção. Na expectativa deles, era assim, que quando o Messias viesse, eles reinariam para sempre. O Messias estabeleceria um reino sobre o povo de Israel, que seria um reino eterno e que dominaria todas as outras nações. E todos os inimigos seriam escravos agora do povo de Deus. Porque, Era afinal essa de a minha contas, pergunta. eles eram A o minha povo de pergunta Deus. era, Né? então todos seriam escravos Exatamente. do povo de Israel. Exatamente. Veja só como que o entendimento é ruim, né? Porque Jesus disse para Abraão assim: Abraão, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
ao longo do tempo, muito influenciado por esses períodos de escravidão que o povo de Israel viveu, eles começaram a assimilar assim, não, nós temos que dominar. Porque se nós não dominarmos, nós vamos ser dominados. E a gente só vai conseguir dominar quando o Messias chegar. Quando o Messias chegar, nós vamos dominar todas as outras nações e aí todas as outras nações pagarão impostos para nós e viverão de acordo com os critérios que nós vamos implantar. Então eles serão abençoados só pelo fato de serem nossos escravos e viverem dentro da nossa cultura de adoração a Deus. Não terão outros deuses, será o nosso Deus, então será um negócio meio assim. Eles serão povo de Deus forçado, né? E aí forçado não dá, né? Forçado por ser povo de Deus, forçado não é essa a proposta do reino de Deus de jeito nenhum. Tranquilo? Então, para frente. Ó, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Esse texto aqui, lógico, que é um texto poético, né? Acho que quando ele foi falado, o escrito, a ideia não era pensar nessa questão geográfica do reino de Deus, mas ele está, de qualquer forma, mencionando isso, né? Existe uma entre aspas, né, uma geografia, né, nas maiores alturas e na terra. Então, a glória de Deus, ela está manifestada, ela precisa ser reconhecida nas maiores alturas e também na terra, né? Então, ele é nacional, mas ele também é sobrenatural, é acima desse aspecto nacional de Israel, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui que eu acabei saindo. Aqui. Então, vamos lá. Então, ele, além de ser um rei sobre Israel, ele também é filho do Altíssimo, como diz nas Escrituras, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Tem esse aspecto, vem um rei, Jesus vem como povo de Israel, como judeu, né? Mas ele está além disso, ele vai muito além disso, né? Então, esse é o aspecto que o autor quis trazer aqui na lição, sobre a nacionalidade e a questão dele suplantar essa questão do aspecto físico nacional e ser sobrenatural, ser um reino sobrenatural, né? Aí ele trata sobre o batismo com o Espírito Santo e fogo, né? Nas palavras de João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui vê o aspecto que João fala, né? Primeiro, que ele é mais poderoso. E segundo, que está em destaque aí, que ele batizará com Espírito Santo e fogo. O que significa esse Espírito Santo e fogo? Alguém tem alguma ideia aí? Batizará com Espírito Santo e fogo? Não? Tá todo mundo com medo de falar, né? Mas aqui ele fez um resumo que eu achei muito simples, né? Ele diz assim, o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo está relacionado a salvar, a Deus vir morar dentro da gente e, portanto, nos salvar da direção do pecado e o Espírito Santo nos direcionar para a vontade de Deus. E o batismo com fogo está relacionado ao julgamento de Deus contra os nossos pecados, né? Que os nossos pecados seriam julgados. No final das contas, os nossos pecados foram julgados na cruz, né? Mas todo mundo passa por todo cristão pelo menos, né? Passa por esse batismo também com fogo, no caso que a gente tem pelo menos uma luta na nossa cabeça entre viver para a glória de Deus ou viver para o pecado, né? E aí ele apresenta essa dupla função do Messias, né? Apresentado por João Batista, essa dupla função do Messias, de batizar com o Espírito Santo apontando para a salvação, batizar com fogo apontando
para essa questão do julgamento, né? E termina então a lição 6 falando especificamente sobre o aspecto messiânico desse rei, né? A vinda do reino é a vinda do Filho do Homem, e a vinda do Filho do Homem é a vinda do Messias. Portanto, é um reino sobrenatural, porque o rei desse reino é Filho do Altíssimo, vem do céu e reinará de uma forma sobrenatural. O que o João está querendo dizer, né, ou os outros evangelistas estão querendo dizer, é que eles conseguiram entender. Depois da subida de Jesus Cristo, eles conseguiram entender que o reino que Jesus estava implantando tinha características celestiais e não características geográficas, políticas ou militares, né, como muito se esperava naquela época. Então, para a gente resumir tudo aqui, é um reino nacional, mas ele vai além de ser nacional, ele é sobrenatural, então atinge todos os aspectos, e como a gente viu na lição 5, esse aspecto sobrenatural, ele atinge os céus e atinge o inferno, que o reino de Deus ele está acima de todas, ele atinge todos esses aspectos, né? Então ele é um reino que atinge o povo de Israel, mas atinge também todas as outras nações e todos os aspectos espirituais. Vai além dos limites de Israel, muito além. O batismo com fogo e Espírito Santo aponta para salvação e juízo, e o aspecto messiânico é que o próprio Messias vem reinar. Aqui na lição, ele traz alguns versículos, né? Cita alguns versículos do Antigo Testamento, mas especificamente ele cita de novo o Daniel 7, falando sobre aquele aspecto do Filho do Homem, né? Que a gente já até viu, essa expressão do Filho do Homem, que aponta para Jesus como aquele que estava já prometido lá no Antigo Testamento, né? E ele termina a lição com Mateus 26, 64, que diz assim: Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre ele as nuvens do céu. Então, essas são as informações da lição 5 e 6, muito informativo mesmo, né? E aí eu queria abrir aí, se alguém tem alguma pergunta, algum complemento, alguma dúvida, ou se quiser partilhar alguma coisa. É só uma observação mesmo, eu tinha muita dúvida, porque Jesus se referia a ele mesmo como Filho do Homem, né? Mas era para deixar claro que ele era homem e era Deus ao mesmo tempo, né? Que ele ali, ele estava homem, é isso? Na realidade, essa expressão Filho do Homem, apontada lá em Daniel, né? Especificamente lá em Daniel, ele diz mais sobre o aspecto da divindade do Messias do que da humanidade. Lá em Daniel, quando Daniel usa essa expressão Filho do Homem, ele está usando um código, porque lembra que ele estava como escravo em uma outra nação. Então ele escreveu muitas coisas de uma forma que aquela nação não conseguiria entender. E aí quando ele usa essa expressão Filho do Homem, ele está usando um código para se referir a Jesus como divino. A gente estudou isso numa das lições no livro passado com o pastor Aloísio. Eu não lembro qual que foi a lição, mas ele que tratou disso aqui. Mas é especificamente isso, assim. O livro de Daniel, ele traz muitos códigos, né? Ele é um livro profético, né? E por ele estar em outra nação e escrevendo de uma outra nação, ele escreve com esses códigos, e um deles é esse Filho do Homem. Ele diz sobre a divindade, não sobre a humanidade. Essa expressão Filho do Homem está dizendo mais sobre a divindade. Então, quando Jesus diz o Filho do Homem virá, o Filho do Homem isso, todo judeu estava entendendo que ele estava dizendo sobre o Messias, Filho de Deus, o divino. Entendeu? Esse aspecto aí é um aspecto que às vezes confunde muito a gente, porque a gente não tem esse contexto judeu e nem consegue fazer essa ligação com o que está escrito lá não consegue naturalmente, né, fazer essa ligação com o que está escrito lá em Daniel. Mas
se a gente conseguir fazer esse link com o que a gente estudou no livro passado, fica bem fácil de entender. Legal, pastor. Acho que eu perdi essa lição e eu tinha ouvido, acho que nenhuma outra, que não era isso que ele se referia, né? Que ele dizia que era homem mais Deus ao mesmo tempo. Então eu perdi essa lição. É isso aí. Mais alguém? Gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Outro dia, eu estava saindo do shopping e encontrei uma pessoa que frequenta a nossa igreja, não é membro, frequenta a nossa igreja, e a pessoa estava esperando o Uber, acho, não sei, estava do lado de fora do shopping, com um cigarro na mão. Uma pessoa que frequenta a igreja. E na hora que a pessoa me viu, a pessoa ficou totalmente constrangida, assim, colocou o cigarro para trás, tal, até jogou depois no chão, tal. E eu fui em direção à pessoa, cumprimentei, e tal, mas eu vi um constrangimento ali da pessoa, né? E aí eu tava estudando essa lição, né? E pensando assim, cara, às vezes a gente fica pensando assim, cara, será que o reino de Deus ele está agindo na vida de uma pessoa que ainda está vivendo vícios, né? Que ainda está vivendo algumas situações de pecado? O que vocês acham? Pastor, eu acho que se essa pessoa ficou constrangida, só o fato de ficar constrangida, significa que alguma coisa está tocando. Assim, a forma como o senhor lidou talvez tenha doído mais nela do que se chegasse e repreendesse. Eu não sei se essa pessoa entendeu, mas, enfim, eu acho que, eu não sei, se ela pelo menos se incomodou, eu acho que alguma coisa deve estar acontecendo, né? Enfim. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente não consegue. Fato é que a gente não pode julgar, né? A gente não pode julgar porque esse reino ele é sobrenatural, ele é espiritual, ele vai além do que a gente consegue enxergar, vai além do físico. Então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender isso. Por exemplo, pode haver salvos entre os povos muçulmanos, por exemplo? Poxa, se não pudesse, a gente não enviaria missionários para lá, né? Se a palavra de Deus não pode salvar lá na China, para que a gente envia a Bíblia para lá, né? Então, missionários para lá. Então, a gente precisa acreditar que o reino de Deus ele é além de um aspecto, a esfera do reino de Deus, ela é além de um aspecto nosso, né? É nosso, como o povo de Israel pensava, né? Só nós somos salvos, só quem pensa, só quem age igual a gente é salvo. No final das contas, quem é que salva? Quem é que salva? É não fumar que salva? É não beber que salva? Ou é Cristo que salva? Né? Aí a gente pensa assim, não, mas o salvo, porque é salvo, ele vai querer viver o reino de Deus. Que o reino de Deus seja implantado aqui na terra, como ele já é implantado no céu. Aí a gente vai querer que essa esfera do reino de Deus seja mais dinâmica e mais abrangente dentro do nosso coração. Mas o fato de repente, eu estar vivendo algum pecado, ou alguma luta, ou alguma dificuldade, não significa que eu estou fora do reino de Deus, né? Ou alguma pessoa que de repente... Eu conheço gente, por exemplo, adventista. Eu conheço adventista crente no Senhor Jesus. Crente. De vez em quando dá uma puxadinha para Ellen White também, mas... mas gente que é crente no Senhor Jesus. Que você pergunta para ele, por que você vai para o céu hoje? Tem crente presbiteriano. Porque se você perguntar para ele assim, por que você poderia ir para o céu? Ele vai falar assim, porque eu vou para a escola dominical, porque eu faço devocional na minha casa, porque eu vou para os cultos dominicanos, porque eu entrego o dízimo, né? Porque eu não uso roupa escandalosa, porque eu não fumo, porque eu não bebo. Afinal de contas, você vai para o céu por causa do que você faz ou por causa do que Jesus fez? Será que eu cancelei a aula? Meu Deus!
Não, não, só tá falando que vai terminar em 15 minutos. Jesus, eu tomei um Cancelou susto não, agora. Eu tomei um cancelou susto não. aqui, que a tela É só fechou. Eu falei, um. Jesus amado. Não, não, é só para falar que vai terminar em 15 minutos. Então tá. Mas a gente já está terminando, só fazendo aqui as considerações finais e provocando aí alguns pensamentos em relação a tudo que a gente viu, né? Mas veja que é muito fácil a gente cair no mesmo aspecto que o povo de Israel caiu, pensar, não, o Deus é nosso. Ele é a nossa nação, a nação evangélica que pertence ao Messias. O Messias é a gente que controla, é a gente que domina, é a gente que determina qual é a esfera que ele vai agir, qual é a dinâmica que ele vai agir. O Espírito Santo, ele batiza Deus batiza com o Espírito Santo e com fogo, mas é a gente que determina quem é que vai batizar, quem é que é batizado, quem é que não é, quem é que tem isso, quem é que tem aquilo. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado em relação a não determinar o que Deus pode e o que Deus não pode, né? Tem que tomar muito Pastor, cuidado com mas, isso. mas o sentido de reino é usado em duas conotações, né? O reino de Deus está próximo com a vinda, né? Isso. Da vinda. E o reino também é isso que a gente acabou de falar, da gente viver o reino nessa graça e saber que, né, e esforçar e tal. Isso também é viver o reino, é desses dois sentidos? Sim, porque, inclusive no Uhum. Novo Testamento, esse texto nem foi citado no livro aqui, mas no Novo Testamento tem um texto, eu não lembro a referência, mas diz assim: esforçai-vos. Esforçai-vos por entrar no reino, né? Aperfeiçoai a vossa salvação. Tipo, É porque na minha cabeça eu sempre achava assim, venha a nós o vosso reino, né? Senhor, o seu reino está próximo. Então eu achava que era essa coisa do reino de Deus, dessa vinda, de entrar santos, entrar realmente, né, os escolhidos, essas coisas todas. Então não então, tem tinha esse muito aspecto esse também, Breno. sentido. Tem esse aspecto também, né? Mas o que a gente precisa entender é que, assim, nós não somos salvos por causa do que a gente faz, ou por causa do que a gente deixa de fazer, a gente perde a salvação. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E aí, porque somos salvos e o Espírito Santo vem morar dentro de nós, começa a queimar os nossos desejos pecaminosos, a nossa vontade pecaminosa, né? A gente quer viver o plano de Deus, a gente quer viver o projeto de Deus, a gente quer viver o sonho de Deus. Então a gente está o tempo todo querendo que o reino de Deus venha sobre nós, que a vontade de Deus venha sobre nós, que a gente aprenda mais sobre ela, né? Esses aspectos, eles se entrelaçam, né? Tanto a questão da temporalidade, né, do tempo da implantação do reino de Deus, quanto desse aspecto místico do reino de Deus. Eu quero viver o reino de Deus, porque agora eu sou súdito desse rei, eu sou servo desse rei, e não E só aí, como servo eu desse rei, quero eu viver esse sou... reino, eu não vou fumar, essa coisa toda, né? E aí não é Uhum. só a questão de não vou fumar, né? Não, tô Eu dando um vou, exemplo aqui, né? eu vou Porque me fazer toca em buscar o reino. isso, eu vou fazer aquilo que agrada esse rei. Eu vou fazer aquilo que deixa esse rei feliz e aquilo que representa esse reino. Eu vou querer ser um representante desse reino, né? E a gente pode fazer uma outra provocação aqui para nossa mente. Assim, eu ouvi muito falar agora nesses dias, assisti muitos vídeos, né, falando assim: o Rio Grande do Sul está sob a ira de Deus. Porque o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do país, é o estado das igrejas mais frias, visivelmente falando, né? E aí a gente determina assim por um aspecto visual, pelo aspecto que a gente consegue visualizar, a gente determina que Deus que mandou essa desgraça sobre o povo do Rio Grande do Sul, como consequência deles não se converterem e tal, qualquer coisa assim, né? E é só uma consequência da queda humana. É só uma consequência. Então pode acontecer lá, pode acontecer aqui.
Pode acontecer em qualquer lugar, porque em todos os lugares tem gente que é salva e tem gente que não é salvo. E a chuva cai sobre os bons, sobre os maus, a tempestade também cai sobre os bons, sobre os maus, né? Porque todos nós estamos sob a influência da queda. A criação está caída e a natureza geme. A Bíblia diz que a natureza geme por causa da queda, né? Então é um aspecto que não está relacionado a Deus está irado contra o povo gaúcho, né? Deus está irado contra toda a humanidade. Deus se irou contra toda a humanidade porque toda a humanidade estava vivendo em pecado. E onde é que Deus jogou a ira dele? No Filho dele, em Jesus na cruz, né? A ira de Deus foi apaziguada em Cristo Jesus na cruz. As consequências do pecado sobre toda a criação a gente vive até hoje. Então esse reino ele está implantado, mas a gente ainda vive nas consequências do pecado. Então quando Jesus nos levar para o outro patamar aí da implantação do seu reino, aí será tudo diferente, aí a gente não vai viver mais com luta nem contra cigarro, nem contra enchente, né? Nem contra pecado interno, nem contra pecado externo, porque aí essa esfera do reino de Deus será muito mais abrangente no nosso coração, será plena, né? Será plena, a gente não vai ter mais essa dificuldade aí. Amém, irmãos? Mais perguntas? Dúvidas? Questionamento? Sim, provocação? Sim, pastor. Diga, Rosa. A percepção nossa, ela é diferente da percepção de Deus. A gente muitas vezes tira as conclusões pelo que a gente vê, né? E a gente como é que fala? Troca os pés pelas mãos, né? Já pensa assim, aquela pessoa é salva porque ela não fuma, ela não bebe, ela se veste decentemente, etc., né? E o pastor Luiz até falou isso numa EBD sobre salvação pela graça. E quando ele perguntou se uma pessoa que cometia determinado pecado, se a gente acreditava que ela era salva ou não. E a maioria de nós, a gente ficou calado, né? Não tivemos resposta, porque o homem não pensa como Deus pensa, né? Ele é muito diferente. Então, se você vai num lugar como a Suíça, por exemplo, tinha um teólogo famoso, acho que é Karl Barth, se eu não me engano, que diz que ele tomava vodka e fumava charuto, né? E que alguém se encontrou com ele e ficou perplexo. Hoje em dia, na Europa, é muito comum os crentes beberem. Muito comum. Na Itália, pelo menos, eu estive na Itália e na Alemanha, é muito comum crente beber e fumar, porque culturalmente para eles isso não é um problema. E aí a questão da cultura que a gente precisa tomar cuidado. Porque assim, o judeu, veja só, nessas duas aulas a gente pode fazer esse pano de fundo que nos dá uma visão mais clara sobre isso. O judeu, influenciado por conta de ter sido escravo do povo babilônico, do povo persa e depois do povo romano durante tantos anos, eles pensaram assim, quando o Messias vier, nós é que vamos dominar outros povos, não vamos ser dominados. Então, na cabeça deles, culturalmente, eles entenderam dessa forma e nem tinha como pensar diferente. Quando diz lá nas profecias, né, virá, julgará o Egito, julgará a Pérsia, julgará a Babilônia, isso, aquilo, eles entendiam assim, cara, nós vamos ser o julgamento sobre todas as outras nações, nós vamos dominar sobre todas as outras nações. Para eles era isso. E tem muito crente que está pensando que reino de Deus é isso. Tem muito crente que está pensando que ser povo do reino de Deus é dominar sobre os outros, sobre os pecadores, dominar sobre outras religiões, né? E aí a gente pensa assim, não, os nossos princípios e valores cristãos precisam ser os princípios que regem a nossa sociedade. Não sei. A gente entende que é o melhor. Mas a gente vai forçar a sociedade a viver aqueles princípios que nós estamos vivendo porque o Espírito Santo já habita em nós. Porque o Espírito Santo já reina em nós. Porque esses valores do reino
já modificaram a nossa maneira de visualizar a nossa perspectiva de vida? Então, tipo, por que nós somos mais influenciados? Pela nossa cultura ou pelos valores do reino celestial? E a nossa visão de reino celestial, ela pode facilmente ser influenciada pela nossa cultura, pelo que a gente experimenta. Tá? Então, e tranquilamente, assim, ó, um povo pentecostal pode ter uma visão de reino de Deus muito diferente de um povo reformado. Os dois pensar em reino de Deus e pensar completamente diferente. Um povo armeniano pode pensar o reino de Deus absurdamente diferente de um povo calvinista. Todos pensando no reino de Deus com Cristo sendo Messias. Por quê? Por causa da cultura. Então a cultura do povo israelita fez eles pensarem dessa forma. A nossa cultura hoje pensa que quem fuma não vai para o céu. Mas há 50 anos atrás, os teólogos se reuniam numa sala, todo mundo com seu cachimbo, com seu charuto, e era uma noção de intelectualidade. Para eles era uma visão de intelectual, parava e fumava um cachimbo e ficava pensando nas coisas de Deus, nas coisas do céu, e escrevendo sobre, ou dialogando sobre as coisas de Deus. Cultura, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura e entender que o reino de Deus ele tem uma esfera diferente, ele tem um dinamismo diferente, ele tem um aspecto diferente. E aí a gente precisa conhecer o nosso Messias, né? E é isso que a gente vai estudar nesse livro todo, né? Como é que esse reino vem, como é que esse Messias age, quais são os princípios e valores dele. Amém, irmãos? Tranquilo? Vamos orar? Cláudio, pode orar pra gente, cara? Pode estar me ouvindo, né, pastor? Acho que eu não estou ouvindo bem. Acho que o outro microfone que você tinha aberto estava melhor. Pronto, Aí, agora tá? Isso, ótimo. Eu estou com dois aqui. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Falando, pastor. Também. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa aula, por esse ensinamento, Senhor. Permita, meu Pai, que o seu conhecimento adentre os nossos corações, as nossas famílias, aos nossos pensamentos. Que o Senhor cuide daquelas pessoas que não puderam participar, que o Senhor proteja o nosso pastor, que o Senhor proteja nossas famílias, que o Senhor continue nos abençoando e nos dando a serenidade e a sabedoria, meu Pai, sabedoria de poder continuar na sua presença. Amém, Senhor. Da gente não julgar o próximo, da gente não condenar as outras pessoas, para a gente também olhar os nossos pecados, para a gente entender também que a gente precisa estar sempre vigilante e estamos buscando a sua palavra. Amém. Assim, meu Pai, nós agradecemos mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade, e agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Que venha o reino de Deus sobre a nossa vida, né? Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Até semana que vem. Acho que semana que vem já é o Aloysio, mas não tenho certeza. Vamos esperar aí para ver. Deus abençoe.